começar o segundo abraço. Amém. Abra sua Bíblia. Na segunda carta do apóstolo Pedro, vamos ler o capítulo 3, a partir do versículo 1. Segunda carta, segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 1. Glória a Deus. Seja louvado nesta noite. Aleluia. Que está presente, cultuando o nome de Jesus, oferecendo a Ele a sua adoração, a sua oferta. E louvo a Deus também pela vida do pastor Josi, trazendo vocês, estabelecendo pessoalmente, pastor Nilton, e todos os obreiros, a live da igreja. Abençoe a vida da nossa irmã Rita, que nos indicou para estar aqui, e o pastor nos recebeu na comunhão dos santos, como diz a palavra. E eu quero agradecer a Deus. Amém? Amém. Vamos ler a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Mas, amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação vosso ânimo sincero, para que vos lembrais das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Amém? Toma o seu assento, irmão. Glória a Deus. Aleluia. O apóstolo Pedro, apóstolo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele escreveu esta carta, esta segunda carta, quando estava preso em Roma, por amor ao Evangelho, por meio do imperador Nero. Ele foi preso, e diante das prisões, das algemas, ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever essa segunda carta. É bem verdade que o apóstolo Pedro, também na mesma carta, ele profetiza a sua própria partida, a sua própria morte, dizendo que sairia do tabernáculo de carne e se encontraria nos tabernáculos eternos. E esse homem, segundo a Bíblia Sagrada, nós podemos considerar ele como um pastor presidente, porque Jesus deu nas suas mãos a igreja, no capítulo 17 do Evangelho que escreveu Mateus. Então a responsabilidade do apóstolo Pedro era tremenda e tamanha. E assim o zelo, o amor que ele tinha pela obra, quando ele teve um encontro com Jesus, no capítulo 21 do Evangelho que escreveu João, quando Jesus fala para ele: Pedro, tu me amas? Ele fala assim: eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo, então apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Ele entristece, mas ele fala: Senhor, tu sabes, e tu sabes tudo, e tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus deu a ordem para ele apacentar as ovelhas, e assim ele apacentou com muito amor, com muito carinho as ovelhas de Jesus, os cordeiros de Cristo. E aqui ele sente que está prestes para sair, para partir, mas ele sente no seu coração que é necessário mandar essa carta de despertamento espiritual, Aleluia. de exortação espiritual, uma carta de muita valia, que nos dá uma mensagens tremendas. Só que no capítulo 3, essa carta, ela nos dá uma mensagem, e a mensagem dessa carta, no capítulo 3, trata-se da volta de Jesus. Ele fala com muita ousadia no capítulo 3 sobre o arrebatamento, sobre a volta de Cristo, sobre esse dia glorioso, sobre esse dia esperado pelos crentes salvos, tantos aqueles que já morreram em Cristo, que estão nesse exato momento no cemitério, ou estão no mar, ou estão no rio, ou estão no ar.
porque muitos foram queimados pela Santa Inquisição e pelo Império Romano, e seus pó e as suas poeiras eram jogadas pelo ar, e as pessoas diziam: escapa-te, crente. Então estamos esperando a ressurreição, e nós, os vivos que temos essa esperança, essa expectativa, estamos muito ansiosos para encontrar com o Senhor Jesus Cristo pessoalmente naquele grande dia. E assim o apóstolo Pedro, ele vai animando os irmãos. Aqui nós vemos o apóstolo Pedro dizendo que Deus usou 3 tipos de classes para profetizar o arrebatamento. No versículo 2, ele vai dizendo sobre os profetas, ele vai falando sobre o próprio Senhor Jesus, o Senhor e Salvador, e também fala sobre os apóstolos. Então Deus usou 3 tipos de classes para prometer a volta, ou a própria volta de Jesus. A primeira classe é os profetas. Os profetas do Velho Testamento profetizaram sobre a volta de Jesus, sobre a vinda de Jesus, sobre que ele viria, tanto profetas menores como os profetas maiores. Eles profetizaram com muita ousadia. O maior profeta na Bíblia que profetizou sobre a vinda do Messias foi o profeta Isaías. O profeta Isaías profetizou sobre a vida de Jesus de uma forma tão clara, tão poderosa, que, segundo a Bíblia Sagrada e segundo alguns historiadores, do capítulo 40 para frente do profeta Isaías até o 66, só trata-se de Jesus, só fala de Jesus, seu reino, seu sofrimento, seu nascimento, seu sofrimento e até mesmo o seu reino milenial e a sua glória, aleluia, porque Jesus, ele vem para reinar, ele vem para presidir, ele vem para governar o céu, a terra e o mundo espiritual. Aleluia, glória a Deus. E assim os profetas profetizou sobre a vinda de Jesus, mas é bem verdade, irmão, que, aleluia, segundo a Bíblia Sagrada e segundo as profecias, fala mais da segunda vinda do que da primeira vinda de Jesus. Os profetas profetizou sobre mais a segunda vinda do que a primeira vinda. Jesus já veio, morreu, nasceu, morreu, viveu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, nesse exato momento intercedendo pela igreja. Amém. Aleluia, ele cumpriu a sua missão, só que agora ele vai vir a segunda vez. E os profetas profetizou com mais ousadia, com mais veemência sobre a sua segunda vinda. Então fala mais da primeira do que, fala mais da segunda do que da primeira. Então nós cremos que Jesus vem. Nós acreditamos que ele voltará. Nós cremos que está muito perto. E nós temos, aleluia, esta expectativa e podemos profetizar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só que a segunda classe que profetizou sobre a vida de Jesus, foram os apóstolos. Os apóstolos profetizou sobre a volta de Jesus. Tanto o apóstolo Paulo, tanto o apóstolo Pedro, tanto o apóstolo Tiago, o apóstolo Judas, o próprio apóstolo João, enfim, todos os apóstolos que escreveram epístola, eles deixavam, aleluia, uma exortação e deixavam uma orientação para a igreja, concernente à volta de Jesus. Irmão, o arrebatamento da igreja é mais do que uma doutrina. O arrebatamento da igreja é mais do que um produto nervosa da mente dos pentecostais. Arrebatamento da igreja não é utopia e até mesmo não é uma ilusão, nem filosofia, nem fábula. Arrebatamento da igreja é uma promessa de Deus para a igreja, do nosso Senhor e Salvador Jesus. E esta é a esperança da igreja, o arrebatamento. Quantos têm essa esperança? Nós temos essa esperança. Então os apóstolos profetizou porque era necessário. Só que a terceira classe que trata-se e fala sobre o arrebatamento é o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus profetizou que viria outra vez. E segundo a Bíblia Sagrada, no Evangelho que escreveu o apóstolo João, no capítulo 14, nós vemos a narrativa e a mensagem mais clara que ele fala sobre a sua volta. Quando ele fala para os apóstolos que estava triste, choramingando, entristecido, porque Jesus profetiza a sua morte e dizia para eles que ia para a cruz. E a Bíblia Sagrada que ele fala: não turbe o vosso coração, credes em
Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, eu vou voltar de novo e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai-vos vós também. E Jesus profetiza sobre a sua vinda e diz: olha, não vos deixarei órfão, eu enviarei o Consolador, eu enviarei o meu Espírito, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus profetizou, Jesus bradou, Jesus prometeu que um dia voltaria. E Jesus é maior do que Buda, e Jesus é maior do que Maomé, e Jesus é maior do que Hare Krishna, e Jesus é maior do que Allan Kardec, e Jesus é maior do que Indira Gandhi, e Jesus é maior do que Mao Tse Tung, Jesus é maior do que José Smith, ou por que não dizer de Charles Russell. Jesus é maior do que tudo, porque ele morreu, mas não ficou na sepultura, ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Então esta promessa tem uma validade. Não foi um finado que profetizou, não foi um defunto que profetizou, não foi um Cristo vivo, ressuscitado, que está em nosso meio. Ele está presente nesse lugar. Temos a garantia, aleluia, do próprio meio nazareno. Agora, irmão, falando sobre a vinda de Jesus, e até mesmo porque ele mesmo profetizou, ele próprio profetizou que voltaria, e tratando de Cristo que é fiel e verdadeiro, segundo alguns estudiosos, ou também nós que estudamos a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo é um grande amigo, e ele falou para os seus discípulos: olha, aleluia, eu vos chamo não mais de servo, mas de meu amigo. Vós sois os meus amigos. Irmão, e quem é amigo e quem avisa, amigo é. E Jesus, por ser o seu amigo, e Jesus, por ser o nosso amigo, e Jesus, por ser o amigo da igreja, ele avisa a igreja, ele desperta a igreja. E segundo a Bíblia Sagrada, Jesus, ele dá os sinais para a igreja e para os discípulos, tratando-se da sua própria vinda, avisando quando seria, avisando quando aconteceria, não deixando o discípulo ficar desapercebido, sem orientação, sem, aleluia, um direcionamento. Mas Jesus começa a dar os sinais da sua vida, e ele pega um capítulo do Evangelho que escreveu o apóstolo Mateus, o capítulo 24, e ele dá ali a narrativa. Esse capítulo todo do Evangelho que escreveu Mateus é um texto profético espiritual, porque ali Jesus deu a relação, Jesus deu a orientação, Jesus deu a receita para que nós não sejamos pegos no pulo e não sejamos pegos desapercebidos. No capítulo 24 ele vai dizendo sobre os sinais, porque os discípulos interrogou ele dizendo: Senhor, qual é o sinal da sua vinda e do fim do mundo? É duas perguntas. A primeira é sobre a sua vinda, a segunda sobre o fim do mundo. E Jesus, aleluia, começa a dar os sinais concernentes à sua vinda primeiro, sobre o arrebatamento, porque, irmão, o arrebatamento da igreja não é o fim, o arrebatamento da igreja é o começo do fim. Depois do arrebatamento, irmão, vai se cumprir as profecias. Depois do arrebatamento abre-se a revelação do Apocalipse. Depois do arrebatamento, quem ficou, quem subiu. Depois do arrebatamento, quem ficou está mais enrolado que tudo de linha, mas quem subiu é só Hosana, glória, aleluia, é só novo nome, é vestes branca, enfim, aleluia, é vida eterna. Então o arrebatamento é o começo do fim. E assim Jesus começa a profetizar sobre a sua vida, e dizendo como seria
aconteceria? E como aconteceria? Ali ele dá a relação dos sinais. O primeiro sinal que Jesus dá para os discípulos concernente à sua vida é os sinais políticos. A crise política seria grande no final, dando precedência à sua vida. Ele dá a crise política, a decadência na política. O segundo sinal que ele dá concernente à sua vida é a decadência e a crise na sociedade. A sociedade ia entrar numa crise terrível, numa decadência moral, numa decadência espiritual, numa decadência ética, numa decadência com falta de pudor e amor pelo seu próximo. O terceiro sinal concernente a sua vida que ele dá no capítulo 24 de Mateus é a decadência e a crise religiosa. Ali ele dá uma relação de falsos profetas, falsos cristos, falsos e mais falsos. O engano seria terrível, a apostasia seria generalizada nos quatro cantos da terra. O mundo seria enganado por heresia, por falsas mentiras, por falsas profecias, e as multidões iam perambular, ia seguir muitos falsos, e Jesus dá o sinal é sobre o engano. O quarto sinal concernente à sua vida, ele fala sobre a decadência e a crise na natureza, físico, fala de terremoto, fome, pestes, e a terra seria abalada por isso. O apóstolo Paulo profetizou em Romanos capítulo 8 que a terra está gemendo com dores de parto. A terra está gemendo, a terra está sentindo que algo está prestes para acontecer. A terra está sentindo como dores de parto, a vibração, que o Filho do Homem está prestes para surgir, que Jesus está voltando. O apóstolo Paulo falou que a terra está gemendo, a criação está gemendo, como o próprio Espírito Santo está gemendo, e o crente salvo também está gemendo, porque grande tem sido as lutas, grande tem sido a tribulação, grande tem sido as perseguição, porque o apóstolo Pedro profetizou e disse que aqueles que querem viver uma vida piedosa com Deus aqui na terra sofrerão perseguição. Quem quer viver aí manudado com o mundo? Quem quer viver aí abraçado com o mundo? Quem quer viver aí, embalançado com o mundo? Quem quer viver aí alambuçado com este mundo, atolado no pecado e nas orgias? O diabo não está nem para ele, não tem perseguição. Os ímpios bate palma para ele, os ímpios elogia ele, mas o crente salvo, cheio do Espírito Santo, quer viver uma vida piedosa, de santidade, de santificação, de buscar ao Senhor, está sendo bombardeado pelo sistema corrupto, pelo sistema de Satanás. Mas estamos debaixo do sangue, estamos debaixo do sangue de Cristo, e Cristo está conosco. Levanta a sua mãozinha para o céu e adore. Jesus dá os sinais físicos, sinais religiosos, sinais políticos e sinais sociais, que abalariam o mundo e prepararia a plataforma ou palco para o anticristo. Só que no capítulo 24, irmão, existem muitos sinais da Bíblia, que trata-se do arrebatamento, mas existe um sinal na Bíblia que Jesus disse que esse é o maior sinal da sua vida. Eu perguntava para Deus: Senhor, qual é o maior sinal da sua vida? Qual é o maior sinal que o Senhor está prestes para voltar? Tem que ter. Existe um sinal que Jesus disse que esse é o maior sinal da sua vida. Eu cheguei em uma conclusão que não é a apostasia. Eu cheguei em uma conclusão que não é o clube atômico. Eu cheguei em uma conclusão que não é a crise política.
Eu cheguei em uma conclusão que não é a crise social. Eu cheguei em uma conclusão que não é o avanço da tecnologia. Eu cheguei em uma conclusão que não é, aleluia, o avanço da ciência. Eu cheguei em uma conclusão que o maior sinal da vida de Jesus é Israel. Os judeus são o maior sinal que Jesus está prestes para voltar. Porque no capítulo 24 de Mateus, ele vai dizendo no versículo 32, ele diz assim: olhai para a figueira, olha para a figueira, quando os seus ramos se tornarem termo e as suas folhas brotarem, sabeis que o verão está muito próximo. Israel, segundo a Bíblia Sagrada, é chamado de videira, oliveira e figueira. Jesus e a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela vai dizendo que Israel é o símbolo da figueira, a figueira que produz fruto. Já que a videira fala sobre o vinho, já que a oliveira fala sobre o óleo, a figueira fala sobre a prosperidade. A figueira fala sobre a prosperidade de Israel, fala sobre a restauração do povo judeu. E aqui, essa profecia, ela se divide em duas partes. Primeira, quando seus ramos se tornarem termo, quando seus ramos se tornarem novo, quando seus ramos se tornarem renovados, quando seus ramos se tornarem termo. É a primeira profecia concernente a Israel, a primeira etapa. E essa aqui se cumpriu em 1948, 14 de maio de 48, quando Israel se tornou nação de novo. Quando a ONU se reuniu e decretou o Estado de Israel como nação e voltou a existir. Os judeus voltou de leste a oeste, de norte ao sul para a sua terra e começou a reconstruir um Estado acabado, um povo destruído. E assim começou a profecia que Jesus disse que a figueira ia ser restaurada. Aleluia! Só que a segunda etapa dessa profecia ela é mais forte, porque fala: quando seus ramos se tornarem termo e as suas folhas começarem a brotar. Quando as suas folhas começarem a brotar, sabeis que o verão está muito próximo. Em 1967, Israel conquistou Jerusalém. Aqui está a segunda etapa da profecia, quando os judeus conquistou Jerusalém, debaixo de uma peleja, na guerra dos 6 dias, contra o Egito, contra a Jordânia, contra a Líbia e a Arábia Saudita. Judeus somente, aleluia, eles somente, não eles somente, Deus estava com eles, Deus estava na frente. Há uma profecia, há uma promessa, e os judeus venceu em 6 dias mais de 4 nações, porque Deus está com esse povo para se cumprir as profecias. E passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar, não vai. Então, segundo a Bíblia Sagrada, se cumpriu a segunda etapa dessa profecia. Jerusalém é conquistada. Diz a história que quando os judeus conquistou Jerusalém, ele foi para aquela terra que naquela época era tomada posse pelos palestinos. Pegaram o sofá, pegaram o kippá, que era o chifre de carneiro, e tocaram a buzina e começaram a gritar e começaram a comemorar. Sentiram e ouviram os passos do Messias, que estava de caminho para a terra novamente, e um sentimento de esperança começou a nascer novamente num povo judeu, tratando-se da vida do Messias, da vida daquele que ia restaurar. E segundo a história, começou uma grande peleja, começou uma grande luta, começou um grande trabalho agora para um terceiro propósito. Eles conquistaram a terra,
eles conquistaram Jerusalém. Agora o terceiro propósito era a reconstrução do templo. A reconstrução do templo agora é a terceira etapa dos judeus. Para isso, eles tinham que conquistar o monte. Esse monte, segundo a Bíblia, é chamado o Monte Moriá, o monte onde que Abraão ia sacrificar o seu filho. Nesse Monte Moriá, aleluia, segundo a Bíblia Sagrada, Davi comprou esse terreno que era a Oeira de Araúna, e assim Salomão restituiu e formou um templo lá, um lugar consagrado a Deus, um lugar restaurado por Deus, um lugar onde que Deus queria, porque queria que aquele lugar fosse a reconstrução do templo. E assim passou-se os tempos, o templo foi destruído, o templo foi acabado, mas havia uma promessa. Então a terceira etapa do templo é a reconstrução desse templo, porque sem templo não tem arca, e sem arca não tem presença de Deus, e sem o templo não tem como voltar às práticas cerimoniais e religiosas do povo judeu. E assim agora a peleja é essa: conquistar o monte. E segundo a história, no ano 2000 começou uma guerra para conquistar o monte das Oliveiras, o Monte Moriá. Lá existe uma mesquita de Omar, e a guerra é muito grande, a peleja é muito grande, mas segundo alguns estudiosos e segundo algumas notícias, houve um terremoto e a mesquita rachou. Está rachada, as pessoas tampam pelos debaixo dos panos o que está acontecendo lá, mas Deus está no controle, mas Deus está no domínio. Se os judeus avançar, é perigoso estourar uma terceira guerra mundial, mas Deus está no controle. O terremoto veio, abalou a mesquita, ela está rachada, e os judeus estão acreditando que o Messias está prestes para chegar, que o Messias está prestes para vir e restaurar o seu povo. Segundo alguns historiadores, existe uma guerra e uma peleja muito grande. Se você for em Jerusalém agora e perguntar para os judeus qual é a sua expectativa concernente o Messias, eles vão dizer para você que eles estão esperando o Messias não para daqui 10 anos, não daqui 5 anos. Eles estão esperando o Messias por aqueles dias, os dias que eles estão vivendo. Eles estão sentindo pelo espírito profético, ao ponto, irmão, a que todos os judeus do mundo estão voltando para Israel, estão voltando para a sua terra. Um dos maiores rabinos de Israel deu uma ordem, e essa ordem saiu via virtual, via mídia, dizendo para que todos os judeus voltem para Jerusalém, volta para Israel, porque o Messias está chegando, o Messias está chegando. E assim eles estão voltando para as suas terras, mesmo que a guerra está muito grande, mesmo que a peleja é grande, mas aleluia, é para se cumprir a palavra, é para se cumprir a Bíblia Sagrada. Segundo alguns estudiosos e segundo algumas notícias que nós recebemos, aleluia, tratando-se, aleluia, sobre o povo judeu, em 2006, um homem chamado, um dos maiores rabinos de Israel, com mais de 112 anos, um rabino chamado Kedura, ele teve uma visão. Essa visão foi tratando-se do Messias, e assim o Messias chegava para ele e dizia o nome para ele. Ele escreveu o nome do Messias em um papel, mas a ordem foi essa: só revele depois que você estiver prestes para morrer. Quando você sentir que está prestes para partir, você, aleluia, alarma, você espalha a notícia em Israel. E quando ele estava prestes para morrer, ele chamou seus filhos também, que era rabino, e disse: anunciai para o povo que o Messias está prestes para vir, o Messias está prestes para chegar.
chegar. E ele me deu um nome e me deu o maior sinal que ele está prestes para vir. E o nome dele se chama Yeshua. Yeshua no hebraico, para nós no português se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo. Isso foi polêmica em Israel. Houve debate diante dos judeus ortodoxos. Mas quem estava falando, irmão, não era um pé rapado, não. Quem estava falando não é esses pregadorzinhos por aí, que só prega chave, chaveiro, chavão. Não é esses pregadorzinhos aí fabricados que só prega o oba-oba e passa a mão na cabeça do povo parecendo o Papai Noel no dia 25 de dezembro. Quem estava falando era um rabino ortodoxo que teve uma visão do Messias, que teve uma visão do Cristo, e ele falou que o maior sinal era a morte de Oriel Sharon. Quando Ariel Sharon morresse, preparai-vos, o Messias está perto. Oriel Sharon morreu agora em 2014, no começo de 2014 ele morreu. Ficou 6 anos na emergência no hospital de Israel. Oriel Sharon foi o mesmo que conquistou Jerusalém em 1967. Ele é um general que tinha conquistado Jerusalém nas guerras dos 6 dias. Ele tinha uma esperança do Messias, mas ficou 6 anos só piscando os olhos em um hospital e sobrevivendo pelos aparelhos. Mas quando ele morreu, houve um alarme em Israel. E assim, irmão, é o maior sinal. Irmão, Jesus está voltando. O arrebatamento está muito próximo. Eu sei sim que os judeus agora estão preparando tudo. Já preparou levitas, já fizeram as túnicas de linho fino para sacerdote e para levita, já preparou o cartiçal, já preparou a mesa, já preparou todos os utensílios para o templo ou a reconstrução do templo. Mas infelizmente eles vão ser enganados pelo anticristo. Eles não vão receber o Messias, vão receber o anticristo. O anticristo está na terra, o seu espírito está na terra. Ele está seduzindo as nações, está seduzindo os homens da alta, está dizendo tudo e todos para o novo sistema, a nova ordem mundial e a globalização. Mas nós não estamos esperando o anticristo, nós estamos esperando o Cristo Jesus, o Senhor da igreja, o Rei da igreja, o poderoso da igreja. Jesus Cristo está voltando. Prepare a tua vida aqui nesta noite, prepare o teu altar aqui nesta noite, prepare o teu coração aqui nesta noite. É tempo de buscar a Deus, é tempo de se humilhar na presença de Deus, é tempo de chorar na presença de Deus, é tempo de se arrepender dos seus pecados, é tempo de chorar, chorar, buscar, orar, jejuar, se consagrar, santificar. É tempo de buscar ao Senhor. Levanta a mãozinha para o céu, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Se cai a maia, irmãos, olha para Israel. Se você olhar para o Brasil, você vai falar, verdadeiramente Jesus está voltando. Se você olhar para os países, você pode falar, Jesus está voltando. Mas se você olhar para Israel, você vai afirmar. Você vai dizer com boca cheia. Você vai dizer em alta emoção. Você vai falar para todo mundo ouvir que Jesus está prestes para voltar. Glória a Deus. A figueira floresceu, os ramos floresceu, está tudo preparado para a volta de Jesus. Oh, glória. O mundo está preparado para receber o anticristo, porque é isso que eles querem mesmo. Meu Deus. Mas a igreja tem que estar preparada para se encontrar com Jesus.
não estamos no começo da igreja, nós estamos no fim da igreja. Meu Deus. Nós estamos no fim da igreja. Aquela profecia que Jesus deu para o apóstolo João Maria de Patmos, nós estamos vivendo a última etapa da igreja, a igreja de Laodiceia. A Efésio já se cumpriu, a Esmirna se cumpriu, a Pérgamo já cumpriu, a Tiatira já se cumpriu, a de Sardes já se cumpriu, a de Filadélfia já cumpriu. Estamos na última etapa dela, Laodiceia. Depois é a volta de Jesus. Porque no capítulo 1 do livro do Apocalipse trata-se sobre a glorificação de Jesus. Você vai ver Jesus glorificado. Capítulo 2, capítulo 3 do Apocalipse trata-se das 7 etapas da igreja, o começo e o seu fim. Agora o capítulo 4 trata-se do arrebatamento. Jesus está prestes para voltar. Irmão, algo que me chama a atenção, que me deixa alegre, nas 7 etapas das igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia. Em todas as 7 etapas tinha os remanescentes. É verdade. Os resíduos. É pouquinho? É, mas é os que fazem a diferença. Nós estamos no tempo da Laodiceia, estamos, mas tem os resíduos. Mas tem os remanescentes que não se dobra diante de Baal, que não se dobra diante de Nabucodonosor, que não se dobra diante do sistema, que está pregando o evangelho pleno, o evangelho vivo, que está pregando sobre a cruz, o sangue de Jesus, que ainda prega sobre a ressurreição de Cristo, que está pregando sobre o arrebatamento, que está falando de Jesus veio, que prega sobre o inferno, que prega sobre o céu, que prega sobre o juízo final, que Jesus vai vir para julgar essa nação e vai julgar o homem segundo as suas obras. Existe remanescente ainda que está fazendo a diferença. Deus conta contigo, Deus conta comigo, Deus conta conosco. Levanta a mãozinha para o céu, só se você é um remanescente que está fazendo a diferença. Levanta a mãozinha para o céu. Eu recebi uma notícia agora, que lá nas regiões de Israel está tendo uma proliferação de abutres, aves de rapinas, falcão, águias, urubu, corvos, uma proliferação que descontrolada, ao ponto que alguns aviões estão caindo por causa disso. Mas é uma proliferação de aves de rapina que não tem uma explicação de onde está surgindo. Tanto corvo, tanto urubu, tanta ave de rapina, tanto falcão, tanta águia. É para se cumprir Ezequiel capítulo 38, que Deus vai dar a carne dos reis da terra, Deus vai dar a carne dos príncipes da terra, Deus vai dar a carne dos magnatas, daqueles que se levantaram contra o meu povo. Sabe o que é isso, irmão? Amagedon. Amagedon está se preparando para o Amagedon, as aves de rapina. Porque no Amagedon, irmão, Jesus vai vir para Israel. Aí ele vem para Israel, agora ele vem para a igreja, mas vai vir para Israel, lá no Monte das Oliveiras, na batalha do Amagedon, que ele vai vir em glória e majestade, e com o sopro da sua boca, e com o resplendor da sua glória, aleluias, ele vai exterminar todos os inimigos de Israel, e a carnificina será terrível. Aos animais de rapina vai saciar. Está acontecendo isso lá, está nos nossos olhos, nos nossos ouvidos. E tem pessoa que está pensando em Jesus vai demorar para voltar. E tem pessoas, alunos, que estão pensando que Jesus vai demorar. Irmão, não vai demorar. E eu tenho uma notícia para falar para você agora. O que você tem que fazer para Deus, faz logo. O que você tem que fazer para Deus, faz logo. O que você tem que realizar para Jesus, realiza logo. O que Deus mandou você fazer, você faça.
Faça o mais rápido possível. Faça, porque o tempo é pouco, as horas são poucas, os minutos são poucos. Jesus está voltando. Não temos mais tempos a perder. Se é para pregar, prega. Se é para cantar, canta. Se é para orar, ora. Se é para buscar as almas, busca. Se é para evangelizar, evangeliza. Se é para fazer um trabalho, seja ele social, seja ele espiritual, seja para ganhar almas para Cristo. Aleluia! Faça logo! Jesus está voltando. Quantos creem? Receba nesta noite. Por causa do arrebatamento da igreja, Deus está acelerando muita coisa. Como assim, pregador? Está abreviando muita coisa. Primeiro, o tempo. O tempo está sendo abreviado. Vai bater agora daqui um dia, bate acaba 2015, 2016. É assim, irmão. É assim. A tendência é só acelerar o tempo. É verdade. Deus está abreviando o tempo. Segundo, Deus está abreviando a profecia. A Bíblia está se cumprindo literalmente no meio dos homens. Terceiro, Deus está abreviando a salvação das almas. Desviados vão reconciliar. Filhos próprios vão voltar para a casa do Pai. Eu creio, Deus. Vai ser um piscar de olhos, seu filho, a sua filha que está desviada. Pode anotar o que eu estou falando aqui agora. Ele vai reconciliar, deitado na cama, dormindo. Uns que estão desviados, que estão nos bailes funk da vida, estão aí curtindo a vida, vão ouvir a voz de Deus e vão sair correndo do lugar onde estão, vão procurar pastor, vão procurar o seu pai, vão procurar a sua filha. Eu quero me reconciliar, porque eu ouvi a voz de Deus. Vai ter uma onda de salvação de alma muito grande. Deus não vai salvar o mais por irmãos, não vai salvar por rede. E Deus vai usar você para ser pescador de alma nesta última hora. Quantos quer ser pescador de alma? Quarto, sabe o que Deus está abreviando, irmão? Por causa do arrebatamento, Deus está abreviando o juízo. O juízo de Deus começou. E o que está acontecendo no mundo hoje é só uma viguezinha. É só um preparo para o povo do que vai acontecer mais ainda, pior ainda. Maremotos, tsunami, furacão, ciclone, tornados, vendavais, chuva de pedra, chuva de ácida, enchentes, praga, câncer de pele por causa que o sol está aumentando. O juízo está na terra por causa do pecado, irmão. É tanto ateísmo, é tanto negativismo, é tanta imoralidade neste mundo. Lá na Rússia, eles falam que Deus não existe. Aí passou um meteoro rasgando. Esse meteoro bem pequenino passou, só a velocidade dele estourou, janela estourou, carro quebrou tudo. Fez um buraco no chão, uma vala de fogo. Porque eles falam que Deus não existe. Ele fala de Bíblia, é conversa fiada. E Deus está mandando um juízo nos ateus, nos à toa. Mas Deus é misericordioso, irmão. Ele está salvando as almas. E para me terminar, põe de pé neste momento. Deus está abreviando as promessas que Ele tem na tua vida. Aleluia! Quem tem promessa de Deus, levanta a mãozinha para o céu assim. Eu sei que tem pessoa que está atrasada, outros estão adiantados, outros já parou, outros nem lembram mais que Deus tem promessa. Ele nem lembra mais que Deus tem promessa. Já esqueceu.
Mas eu vou falar para você que hoje Ele quer cumprir a promessa da tua vida. Aleluia. Ele quer abreviar a salvação, a promessa que Ele tem na tua casa, na sua família. Deus quer cumprir as promessas que Ele tem no teu ministério, no teu chamado. Ele quer cumprir as promessas que Ele tem na sua vida, irmão. Aleluia, Deus. Quantas pessoas que parou, estagnou, não vai mais nem empurrar. Mas Jesus está vivo ali. O arrebatamento está muito próximo. É tempo, irmão, de despertarmos. E que isso falou sobre, no capítulo 24, ele fala sobre a parábola da vigilância. É tempo de nós vigiarmos 24 horas por 48. E estarmos apercebidos para ouvir o soar da última trombeta, a voz do arcanjo e o alarido de Deus. Se você tem promessa de Deus, feche nesse momento os seus olhos.